Aleluia, a paz do Senhor, queridos. Pega a sua Bíblia, por gentileza, nós vamos ler um texto. Livro de Números, capítulo 11. Números capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 25. Os que acharam diz amém. Então o Senhor desceu na nuvem e ele lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre ele e o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Se você puder, repita comigo: eu sou um remanescente. Amém. Assentai-vos, por gentileza. Queridos irmãos, nós estamos numa noite tão importante que a ceia. Estava sentado ali lembrando da primeira ceia do ano. O púlpito ainda era lá. E aqui estamos nós, terminando mais um ano. Quantos aqui são gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito? Deus é bom, né? Pode ser que você entrou aqui até mesmo desanimado, achando que o ano terminará da pior forma possível. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: Ele é Deus. E Ele pode fazer em segundos aquilo que para você demoraria meses para acontecer. Amém? Meus amados, eu quero trazer uma palavra para o nosso coração. Eu não sei o que aconteceu, hoje eu fiquei um pouco rouco, acabei perdendo um pouco a minha voz, mas vamos caminhando. E nesta ocasião, queridos irmãos, eu quero falar acerca dos que sobraram. Daqueles a quem Deus ainda deposita confiança de que há esperança. E para desenvolvermos este assunto, nós lemos um texto que está no 4º livro da Bíblia, cujo nome deste livro é Números. A Bíblia ela tem uma divisão bem clara, bem objetiva. Principalmente no Antigo Testamento, nós temos o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Depois nós temos mais 12 livros, as quais nós consideramos como livros históricos. Depois nós temos mais 5 livros, as quais nós entendemos que a sua literatura é uma literatura poética. E também temos mais 17 livros, os quais nós consideramos estes como livros proféticos. Desta ocasião nós lemos o 4º livro, a qual nós consideramos como o primeiro compêndio, a primeira parte do Antigo Testamento, que é chamado de Torá, ou Pentateuco, os 5 livros. E o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que este livro, ele narra acerca da trajetória do povo hebreu, do Monte Sinai, da Península do Sinai, até as margens do Rio Jordão, onde posteriormente o povo hebreu, a nova geração, iria tomar posse desta terra.
Interessante, queridos irmãos, que este livro carrega o seu nome, e o nome é bem específico. O nome do livro de Números, na raiz da língua hebraica, é Bemidbar, que significa no deserto. Mas, se vocês forem analisar o nome do livro, Números, automaticamente está falando acerca de contagem, seja somando ou diminuindo. Quando nós lemos o livro de Números, a gente percebe que aqui há pelo menos 3 censos, 3 contagens, o recenseamento da parte de Deus. A primeira está no capítulo de número 1, quando Deus ordenou a Moisés que todo homem a partir de 20 anos de idade deveriam ser separados para serem guerreiros, ao ponto da Bíblia nos dizer que tinha mais de 600 mil homens que estavam aptos para a guerra. Porém, quando lemos o capítulo de número 26 do mesmo livro de Números, a gente vai ter outro censo, uma outra contagem que Deus ordenou, e a gente percebe que aqui já se passou mais de 2 décadas, e automaticamente, analisando à luz da palavra, nós deveríamos entender e compreender que se no início do primeiro censo, da primeira contagem, tinha mais de 600 mil guerreiros, automaticamente depois de 2 décadas, certamente deveria ter duplicado, ou por que não triplicado. Mas quando lemos o capítulo 26, a gente percebe que ao invés de duplicar ou triplicar, diminui. Logo, o autor de Números está nos ensinando, queridos irmãos, que a regressão, declínio, não acontece por acaso, mas sim por causa de algumas decisões equivocadas, fez com que o povo, o exército de Israel, diminuísse. E quando lemos o capítulo de número 11, aqui está uma das razões que fez com que o povo de Israel sucumbisse, uma vez que não entenderam e não compreenderam que a proposta de Deus é que o povo hebreu vivesse plenamente no deserto. Deus não queria que eles sobrevivessem, Deus queria que eles vivessem plenamente no deserto. E quando lemos este capítulo de número 11, a gente percebe que aqui é o maior sinal de ingratidão que um ser humano pode apresentar diante do Criador. Você poderia me perguntar, mas por que que o povo hebreu foi ingrato? É simples. Porque eles acostumaram com os milagres. Trataram os milagres como se fosse uma coisa comum. Deixa eu fazer uma pergunta bem básica aqui para os irmãos. É normal o mar vermelho se abrir, sim ou não? Para o povo hebreu era. É normal Deus enviar 10 pragas ao ponto de falir o panteão egípcio? Isso é normal. Fazer com que as
águas do rio Nilo, o segundo maior rio do planeta Terra, que só perde para o rio Amazonas, que tem quase 7.000 quilômetros de extensão, e este rio se tornarem sangue, isso não é normal, mas para o povo hebreu se tornou normal. O povo hebreu enfastiou-se, cansou de viver milagres, ao ponto da Bíblia nos trazer a informação, queridos irmãos, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 7, o texto diz assim, ó: o maná era como semente de coentro, e sua aparência como o de bidélio. Bidélio aqui, queridos irmãos, era uma resina perfumosa que havia dentro do jardim do Éden. E o maná, a sua tonalidade, a sua cor, assemelhava com a cor desta resina perfumosa. E a Bíblia nos traz a informação dizendo, queridos irmãos, que o povo tratava o maná como se fosse uma coisa comum. No Salmo 78, o salmista Asaf, inspirado por Deus, ele diz que o maná era considerado como o pão dos anjos. Muitos teólogos liberais chegam a tentar distorcer o real propósito desse milagre, dizendo que era uma secreção de um certo inseto que havia no deserto. Mas eu fico com a Bíblia. No Salmo 78, a Bíblia diz que era pão dos anjos. O maná não vinha de baixo para cima, o maná vinha de cima para baixo. Mas quão difícil é quando há um povo que está simplesmente desmerecendo o que vem de cima para baixo e valorizando aquilo que vem de baixo para cima. Porque no capítulo de número 11 e no versículo de número 5, os hebreus, de forma nostálgica, eles começaram a dizer: lembra-nos dos peixes que há no Egito, que comíamos de graça. Ora, Deus está cobrando pelo maná? E dos pepinos, e dos melões, e dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Certamente as margens do rio Nilo pareciam um jardim, e tudo isso nascia ali. Mas absolutamente nada disso se compara com o maná. Mas o povo hebreu estava cansado de ver milagres. Aí alguém poderia me perguntar: pregador, eu não estou cansado de ver e viver milagres. Ah não? Estou pregando para gente aqui que era cancerosa. E olha o que Deus fez com você. Estou pregando para gente aqui que alguns anos atrás andava a pé, chorando, pedindo um carro, uma casa. Deus não te deu um carro, Deus te deu vários, te deu casas. E como que você está aqui no culto? Mas o que me chama a atenção, queridos irmãos, é que quando nós lemos este capítulo de número 11, fica muito claro, queridos, que o maná não era qualquer coisa. O maná de fato era algo surpreendente, extraordinário. Tenta imaginar, a Bíblia nos traz a informação dizendo, no livro do Êxodo, que o maná, escute isso, era branco. Aí em Números é cor de pérola. No Êxodo tem sabor de bolo de mel. Números tem sabor de azeite fresco da oliveira. Como tratar algo que não é comum? Como desmerecer algo que é surpreendente?
O povo estava enfastiado, cansado, ao ponto de posteriormente eles chamarem este pão, o maná, de pão vil. A pergunta que não quer calar, queridos: quem é que motivava? Quem é que puxava esse coro de ingratidão? Sabe quem que fazia isso? Um povo que andava lá atrás. Só para que você possa entender, Números capítulo de número 1, a Bíblia diz que Deus organizou o povo hebreu, porque o povo de Deus é Quando o povo foi atravessar o Mar Vermelho, escute bem isso. É bem provável que você já assistiu alguns filmes da travessia do Mar Vermelho, e você há de concordar comigo que o povo está todo amontoado para atravessar o Mar Vermelho. Mas quando chega no Sinai, Deus organiza o povo. Deus divide 3 tribos para o norte, 3 tribos para o sul, 3 tribos para o leste, 3 tribos para o leste. O que mais? Cada tribo fará um bandeirão. E a tribo que puxa a marcha, que era a tribo de Judá, tinha que fazer um bandeirão. E nesse bandeirão estava lá a imagem de um leão. Eita. Então quando o povo levantava, escute isso, levantava aquele bandeirão, tenta imaginar os demônios olhando aquele bandeirão. Um leão. Era Deus dizendo: estou no meio de vós. Eu sou o leão. Aí outras 3 tribos levantavam outro bandeirão, e neste bandeirão havia a imagem de uma águia. O R. Wiersbe diz que uma águia com as suas asas abertas. Por diversas vezes Deus disse assim, ó: eu sou como uma águia, e vocês são como os meus filhotinhos, e vocês voam sobre as minhas asas. O que eu acho interessante, queridos irmãos, que a águia filhote, em dado momento, ela fica no ninho, mas já está grande, todas as suas asas já estão prontas para voar, mas continua dentro do ninho. A águia mãe, ela vai até as áreas mais áridas do deserto, arranca alguns espinhos e começa a tecer com o seu bico algo parecido, similar com o ninho, e ela enfia dentro do ninho aqueles espinhos. Quando a águia filhote tem contato com os espinhos, ela não tem jeito de ficar dentro do ninho, tem que voar. E eu estou pregando para a gente aqui que está sentindo que o negócio está desconfortável. É que Deus está dizendo: não quero que você fique nesse ninho aí. Abra as suas asas. Mais 3 tribos levantava um bandeirão, e nessa bandeira estava um bezerro apontando para o sacrifício perfeito da pessoa bendita de Jesus Cristo. E o último bandeirão, que era da tribo de Dan, escute isso, levantava um bandeirão, escute isso, e tinha a imagem de um homem. De certa forma era Deus dizendo: só tem uma forma de vencer o diabo, Satanás e a morte. Somente quando o meu filho vem como homem, venceu o diabo como homem. Então, na verdade, queridos irmãos, o evangelho já era propagado no deserto. Como tratar isso como algo comum? Repita comigo. Primeiro, bandeirão tinha a imagem de um leão. A segunda bandeira, a imagem de uma águia. A terceira bandeira, a imagem de um bezerro. E a quarta bandeira, a imagem de um homem. Mas lá no último lugar tinha um povo. No último lugar,
Era um povo que não carregava bandeira. E quem era esse povo? Eles eram chamados de vulgo. Ou em outras traduções, populacho. Ou dependendo de uma tradução, ralé. Quem era esse povo? Quando os hebreus saíram do Egito, escute isso, eles saíram do Egito, e a população egípcia era de 3 milhões de habitantes. O povo hebreu era em média 2 milhões de habitantes. Então quando eles saem do Egito, a Bíblia diz que no meio, ou atrás deles, ou nas extremidades, sai um povo estranho, que não é hebreu, que não ama Jeová, que não ama Javé. E este era o povo que levantava o coro da murmuração. Esse é o povo que a gente não chama, que a gente não escolhe, mas eles se infiltram. Sempre terá alguém para incitar a desgraça. E eu preciso lhes dizer, esse é o tempo ideal que Deus vai arrancar o vulgo do nosso meio. Por que tem que ser arrancado? Porque senão o fogo da alegria se tornará fogo de juízo. No capítulo de número 11, no versículo de número 1, o texto diz assim: ora, o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo, repita comigo, e o fogo do Senhor ardeu entre eles. Sabe o que aconteceu, queridos irmãos? Aquele fogo que havia acendido, inaugurado o culto no templo ou no tabernáculo, e que desse fogo, escute isso, do fogo do altar acendia o menorá. Tudo que era assado, tudo era cozido, era deste fogo. E nenhum tipo de fogo era aceito se não fosse deste que vinha do altar. É interessante que no capítulo 9 do livro de Levíticos, a Bíblia diz que quando o povo viu o fogo descer do céu e acender o altar, aí a Bíblia diz que houve alegria no arraial. Escute isso. Esse mesmo fogo que nós sentimos, que queima, que aquece, que nos traz alegria, se a gente não vigiar, esse mesmo fogo se torna juízo sobre as nossas vidas. É interessante que em Atos dos Apóstolos, a mesma graça que salvou quase 5.000 pessoas na segunda pregação de Pedro, quando chega no capítulo 5, essa mesma graça mata um casal chamado Ananias e Safira. O vulgo é terrível. Levíticos, a Bíblia diz que o vulgo eram chamados de mexeriqueiros. Repita comigo, mexeriqueiros. Sabe o que é mexericar? É gente que não se contenta, que não consegue fechar a boca. Tem gente que tem uma dificuldade. O salmista diz assim, ó Senhor, põe um guarda na minha boca. Tem gente que tem que orar e falar: Deus. Provérbios capítulo 20, versículo 19, olha o que o texto diz: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Sabe qual é o grande problema? Tu está andando com gente que fala muito. Esse é o vulgo. Ah, pregador, não sou vulgo. Ah, é? E o seu comportamento? Provérbios capítulo 11, versículo 13: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito encobre o assunto. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: tem tesouro dentro de ti que não é para ser revelado. Provérbios capítulo 10, versículo 18, verso 21: com as suas palavras o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Tu está andando com pessoas que não têm juízo.
Olha o que a Bíblia nos diz no capítulo de número 19, versículo 16 de Levíticos. Não andarás, repita comigo, não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo, e não atentarás contra a vida do teu próximo. Mas o que tem a ver mexeriqueiro contra a vida do próximo? Porque toda pessoa que gosta de mexericar, ele carrega o espírito de assassino. Primeiro ele se alegra em falar mal, e aí ele vai incitando as demais para que as demais mate a vida do próximo. Só tem uma forma, escute isso, só tem uma forma de acabar com o vulgo. Como, pregador? Com gente cheia do Espírito Santo. O que eu acho interessante é que o texto não diz mexeriqueira, mas sim mexeriqueiro. Logo o texto está querendo dizer que é feio uma mulher mexericar, quem dirá um homem. Mas só tem uma forma de acabar com isso. Como? Por meio de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Irmão, não existe algo que suga tanto a energia de uma liderança do que a murmuração. Um ato de mexericar. Irmãos, eu estou falando de Moisés. Moisés é um homem, escute isso, calmo. Mas em dado momento para nós orarmos, olha o estado anímico deste grande líder. Ele olha para Deus e diz assim: Deus, por acaso eu sou a ama deste povo? Por acaso eu sou a mãe deles? Eu estou cansado, Deus. Estou falando de Moisés. Moisés olha para Deus e diz assim: Deus, quer saber de uma coisa? Me mata! Eu não quero ver o meu mal. Estou falando de Moisés. Moisés está cansado. Porque tenta imaginar, queridos irmãos, milhares de pessoas na porta da tenda, chorando e murmurando e reclamando. Cansado desse maná. Todo dia tem que comer esse maná. Todo dia esse maná. Então não come e morre. O que me chama a atenção é que Deus viu a canseira de Moisés. E quando ele olhou para o seu servo extremamente cansado, ao ponto de pedir a morte, como Elias, como Jó, e entre outros homens na Bíblia, que sentiram dores atrozes e profundas. Quando Deus viu aquilo, Deus falou: Moisés, tu não vai carregar essa carga sozinho. Chama os 70. Do mesmo Espírito que está em ti, será derramado sobre estes 70. Por que que Deus disse para chamar esses 70? Porque eles não são qualquer um. E eu estou pregando para pessoas aqui que vai se identificar e vai entender por que que Deus vai começar a te separar. Para viver o extraordinário. Repita comigo: Abraão foi um profeta. Moisés foi outro profeta. Mas agora Deus queria levantar dezenas de profetas. Tem profeta e profetisa aqui? Tem. O que me chama a atenção, queridos, para nós terminarmos esse sermão, é que Deus escolheu esses 70 e não foi por acaso. Eu preciso lhes dizer por que Deus escolheu esses homens. Sabe por quê?
Em Êxodo capítulo de número 13, no versículo de número 16, quando Moisés estava diante da sarça, Moisés não conhecia estes homens. Deus diz a Moisés: Moisés, quando você for para o Egito, tu encontrarás 70 homens. Por que Deus mandou chamar esses 70 homens? Sabe por quê? Porque Deus escolhe os seus antes de apresentar para os líderes. Deus escolhe antes que ninguém saiba. Sabe qual é o grande problema? É que a gente quer ser conhecido aqui, ó, na horizontal. Ei, mas a pergunta que não quer calar: no céu, Jeová sabe quem tu és? Mas pregador, eu tenho um nome no hall de membro. Eu estou perguntando se você tem um nome no livro da vida. Parece que eu posso ver Moisés dizendo: Deus, quem que é esses 70? Vai lá, Moisés, no Egito, que você vai ver quem é eles. Sabe o que Deus está mandando dizer? Antes de Deus te apresentar para qualquer líder do Brasil, o céu está dizendo: eu sei quem você és, e eu vou lembrar de ti diante de pessoas relevantes e importantes na sociedade. Então repita comigo: Deus escolheu os 70, porque Moisés não sabia quem eles eram, ou quem eles eram, né? Sabe o que a gente aprende com isso daqui, queridos irmãos? Não se preocupe em ser conhecido pelos homens, senão você vai viver esse bipolarismo espiritual, oscilação. Você precisa saber quem tu és nos céus. Por que Deus escolheu os 70? Escute isso. Porque em Êxodo capítulo 12, no versículo de número 21, quando Moisés decidiu, escute isso, decidiu inserir a primeira ceia, a Páscoa, eles estavam juntos com Moisés. Em outras palavras, ele está dizendo: é isso daí mesmo. O povo vai sair do Egito, mas vai sair do Egito com um cordeiro dentro deles. Oh, glórias a Deus. Por que Deus escolheu os 70? Sabe por quê? Porque eles não tratam milagres como uma coisa comum. No capítulo 16, no verso 6 do livro do Êxodo, a primeira vez que brotou água da rocha, irmão, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio que essa rocha é chamada de pederneira. Repita comigo: pederneira. A pederneira, lembra dos bingos, os isqueiros antigos que tinham uma pedra, fazia faísca? Aqui dali é pederneira. Então da pederneira sai faísca, mas da mesma pedra que sai faísca sai água. Mas a última prova cabal, por que Deus escolheu estes 70? E aqui a gente vai entender por que Deus te escolheu. Sabe por quê? Porque quando nós lemos Êxodo capítulo 24, no versículo 1, quando o povo hebreu chega no pé do Monte Sinai, lá está milhares de pessoas no deserto. Aí de repente Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, que foi? Sai um pouquinho do meio desse povo, sobe o monte. Sobe o monte. Eu quero revelar para vocês o que não dá para revelar no meio de quem só murmuras. Sobe o monte Sinai. É para mim subir, Deus? É. Mas você não vai subir sozinho. Quem você vai? Quem que o Senhor quer que eu chame? Eu quero que você chame os 70. Aí lá vai Moisés, seu irmão Arão, Abiú e Nadab e mais 70. Quando eles estão subindo, escute isso. Quando eles estão subindo, de repente Deus aparece de forma teofânica. Deus prepara uma ceia, se assenta com eles e ceia com eles. Sabe quem Deus está chamando nesta noite? Nessa ceia? Gente que já se desvinculou da maioria. Gente que já sentiu o que é subir um pouco.
E eu preciso lhes dizer, subir um pouco, dá para subir um pouco mais. Por quê? Porque depois disso, os 70 ficam e Moisés chega para Josué e diz: Josué, está pronto? Para quê? Vamos subir mais. Vamos subir mais. Chega um momento que Josué fica cansado. Aí Deus olha e diz assim: Moisés, tem lugar que você precisa acessar e que é só você e eu. Sobe mais. Eu preciso lhes dizer aqui nesta noite: você está cansado de viver esse marasmo espiritual? Todo dia reclamando, reclama disso, reclama daquilo, reclama daquilo, reclama daquilo, reclama daquilo. Sabe o que Deus está mandando dizer? Se você entender esta noite, Deus está dizendo: sobe um pouco mais, eleva o seu nível de intimidade. Quando Moisés chegou no topo do Monte Sinai, aí a Bíblia diz que os céus se abriram e ele viu um projeto extraordinário celeste. Sabe o que a gente aprende com isso daqui? Quer ver o que ninguém vê? Então está na hora de subir aonde ninguém sobe. Levante a tua mão em nome de Jesus. Deixa a tua mãozinha levantada para nós ceiarmos. Deixa a sua mãozinha lá em cima. Sente a presença dele aí agora. Sente. Sente. Ai la manjoreba eu debe do roubo a subdes. Sente. 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 Oi vai jorebia subdes. Está na hora de subir um pouco mais na intimidade. Se ora 5 minutos, aumenta para 10, aumenta para 20. Está na hora de subir, está na hora de elevar o seu nível de intimidade com o Eterno. Porque senão vai ficar reclamando o resto da vida. Aí é interessante, agora nós oramos, é que a ordem foi clara: chame os 70. Para que o Espírito que está sobre ti, Moisés, esteja sobre eles também. Mas por que Deus disse que tem que ser o Espírito que está em Moisés? É porque Deus está ensinando um princípio básico aqui. Escute isso. Se o povo ouvisse que era um Espírito e não soubesse de onde veio esse Espírito, eles iriam querer sobressair a figura de Moisés. Aí Deus diz assim: é o Espírito que está sobre ti, Moisés. Sobre ti, Moisés. Chama os 70. Aí o que me chama a atenção é que foi dada uma ordem para chamar os 70. Escute isso. E a Bíblia diz que os 70 saíram do arraial e foram diante da tenda de Moisés, ao redor da tenda. Escute isso. Mas não foram 70, foram somente 68 homens ao redor da tenda. Aí o texto diz que Deus desce na nuvem, na Shekinah. E quando ele desce, ele fala com Moisés. O Espírito que está sobre ti, Moisés, repousará, estará sobre estes homens. Rapidamente, aquele Espírito começou. Eita, meu diabo. Porque para cada fofoqueiro Deus vai levantar alguém cheio do Espírito. Quer saber de uma coisa? Deus não precisa de muitos. Se hoje nós vivemos um avivamento genuíno, é porque havia um preto pobre chamado William Seymour, no pior momento de segregação racial nos Estados Unidos da América. Este negro não podia entrar na sala de aulas enquanto um professor branco ensinava a Bíblia. O Pentecoste, mesmo ele não podendo entrar, ficava lá fora ouvindo, e de repente ele ouve sobre o batismo com o Espírito Santo. Deus precisa de pessoas inconformadas. O que me chama a atenção, queridos, é que os 68, repita comigo, 68 foram cheios e profetizaram. E o texto diz assim, ó: e nunca mais. Ué,
Profetizaram? Sim, e nunca mais. É gente que se conformou. Estou pregando para gente aqui nessa ceia que só falou em línguas no dia que recebeu o dom. Estou pregando para gente aqui que só profetizou o dia que sentiu o Espírito o impelindo e nunca mais liberou uma palavra. Estou pregando para gente aqui, que Deus te usou uma vez para colocar as mãos sobre a cabeça de alguém e a doença teve que sair. Só ficou nisso uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Agora tenta imaginar Moisés olhando, falando: ué, continua. Continua. Você vai ficar só nesta vez? De repente, escute isso. Isso aqui era fora do arraial e agora a gente ora. Lá fora do arraial tem 68 homens que recebeu o Espírito. Estava sobre eles. Profetizou uma única vez. Mas existiam 2 dentro do arraial que foram chamados para receber do Espírito lá na tenda. Mas por alguma razão que não é negativa, não conseguiram ir. Mas o nome está na lista. E esses 2 eram 2 irmãos gêmeos, Eldade e Medade. Vocês perceberam que dos 68 a Bíblia não chama, não diz o nome deles. Por quê? Porque quem recebe uma única vez fica no esquecimento. Mas quem quer mais? Os 2 de tenda em tenda, aonde tinha o espírito de murmuração, aonde tinham famílias chorando e murmurando do maná, ele chegava e dizia: assim diz o Senhor, levanta a cabeça, olha de onde Deus nos arrancou. A gente era escravo no Egito, e não é que é verdade mesmo? Se arrependa. Olha para onde a gente está indo. A gente está indo para uma terra que mana leite e mel, uma terra de cascatas. As famílias iam se levantando, eles iam em outra tenda e dizia: para de murmurar. Olha o que Deus fez no Egito. Envergonhou o faraó, abriu o mar vermelho. E não é que é verdade? Levantava outra família e em outra tenda e dizia: por que você está reclamando? Deus não é fiel. Não desce orvalho no deserto. E ele é tão maravilhoso que ele envia o orvalho de manhã, com contato com areia se torna um piso, e depois desce o maná. É verdade, não tem por que murmurar. Aí ele ia em outra tenda. O que a gente aprende com isso daqui? Profeta de verdade não vem com mensagem de desgraça e de desânimo. Ainda há um povo que acredita que Deus levanta. Aí, olha, e agora eu termino, 2 minutos. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz: que a notícia chegou no ouvido de Josué. Tem 2 moços que estão profetizando no arraial. Josué, com um espírito de ciúmes, achando que Moisés ia perder o posto, chega para Moisés e diz assim: meu senhor, que foi? Como é que o senhor permite isso? Tem 2 jovens, 2 irmãos que estão profetizando lá no arraial. Como é que vai ficar? O profeta aqui é tu. Como é que vai ficar a sua reputação? Aí Moisés olha e diz assim: ah, Josué, oxalá se todo Israel fossem profetas. Levante as suas 2 mãos e agora a gente termina. Deixa as suas 2 mãos levantadas, porque é o Espírito Santo que está dizendo aqui: Deus preparou este lugar, este arraial, Rua Tucum 248, para ser um arraial de profetas e profetizas. A tua casa vai experimentar um avivamento sobrenatural.
Deus está dizendo que ao invés de intriga, discórdia, inveja, contenda ou qualquer tipo de espírito, Deus vai mandar uma apoteose de glórias sobre este lugar. No lugar onde você está, não baixe. Deixa as tuas duas mãos levantadas e não baixe, feche os seus olhos. Vai ficar uma única vez, um ano inteiro sem sentir a presença deles. Sente o arrepio, o calor no dia da conversão e nunca mais. O Espírito Santo está dizendo: recebe poder aí agora, para voltar a falar em línguas. Fala, 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 falas, falas, falas. Pregador, eu pequei, perdi o dom, perdeu nada, tá aí, ó, recebe. Recebe poder de Deus aí agora. Ei, pai, Deus está reativando ministérios aqui agora. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, em nome de Jesus. Nossa. Fica de pé, por gentileza. Feche os seus olhos aonde você está. Deixa o Espírito Santo te encher aí agora. Ó Senhor, eis aqui a sua igreja. Eis aqui o seu povo, eis aqui a sua noiva, que foi comprada, lavada e remida pelo seu sangue. Não nos deixe cair na inércia. Não nos deixe cair no comodismo. Nós queremos ser como Eldade e Medade. Nos leva um pouco mais, para poder viver plenamente o seu querer, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus Cristo?